Na minha vida, eu quero convidar, desafiar você que nos visita, talvez aqueles que vão chegar nas semanas que virão, a vivermos 30 dias intensos para a glória de Deus. E esse é o desafio. Como é que você viveria se você tivesse apenas mais 30 dias? Você já parou para pensar nisso aí? Pergunta aí para quem está do seu lado aí, como é que você viveria? Porque a questão é essa. Tiago capítulo 4, versículo 14, ele vai falando que o que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois vai embora. E essa série vai falar exatamente sobre isso, baseado nesse livro que você já ouviu, que é um livro sobre o mesmo tema, que é desafiar você a viver 30 dias intensamente. Amém? Amém? Mas agora isso não quer dizer que é para você ser imediatista, ou talvez, olha, viver hoje somente, ou fazer qualquer coisa que dá na tua cabeça. Não é esse o objetivo, mas a palavra que eu quero desafiar você, o tema central dessa série é uma só. O que é que você precisa mudar? Quais são as áreas que está emboscada, que você sabe que precisa de mudança, aquilo que você precisa fazer e você não fez, porque a Bíblia fala sobre a morte com muita naturalidade. Você sabia disso? A Bíblia coloca e fala sobre a morte de uma maneira muito tranquila. E você talvez tenha muito medo da morte. Quem é que diz assim: eu estou preparado, pastor, pode vir em mim a morte? Tem alguém aqui? Amém? Misericórdia, só quer falar amém? Nós não estamos muitas vezes preparados, nós não lidamos com esse tema, mas a realidade é uma só. Você que está aqui precisa entender isso nessa série. Todos nós vamos morrer. Tem alguém aqui que acha: não vou, pastor, eu vou brigar até o fim. E o Alan Sachs, doutor em biomedicina, ele fala que a morte é mais universal que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então isso é uma realidade, todo mundo vai morrer, mas há muita gente que não está vivendo, mas só sobrevivendo, vivendo uma vidinha no piloto automático. E essa série tem o objetivo de desafiar você, em nome de Jesus, a não viver a sua vida pela metade. Eu não sei quanto tempo você tem, mas realizar alguns ajustes, fazer alguns ajustes com a ajuda de Deus. Deus me ajuda a trabalhar melhor no casamento. Quem voltou do retiro de casais, eu espero que pelo menos aí que dure, mas algumas coisas nós somos desafiados a mudar, a repensar, a mudar o nosso relacionamento, a ser maridos e esposas melhores para a glória de Deus, e há muitas outras áreas. E você precisa entender uma coisa só: a sua vida é única e breve. Você pode falar: minha vida é única e breve. Só você vive a sua vida, amém? Mas ela é breve, ela passa como um vapor. E tem um videozinho, vocês vão apagando, porque tem bastante vídeo aqui, que você já viu algumas vezes quem está na igreja, mas a nossa vida passa muito, muito rápido. Seu tempo pode acender a luz, eu vou sempre falando aí. Seu tempo é limitado, o tempo vai embora e não volta mais, gente. O tempo, esse tempo aqui, ele vai embora, não dá para voltar. E nós precisamos olhar para a morte com naturalidade, talvez como uma passagem para a eternidade, não como dizem os espíritas, porque não existe encarnação, porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Mas nós cremos que a vida continua com Jesus. Por isso o desafio é: você está preparado para quando Deus chamar você? Amém? Preparado. E eu não sei, eu já fiz uma vez um passeio desse, mas quando eu olho para lápides de cemitério, é algo interessante. Cadê os casais namorados aqui? Tem. É um bom passeio, talvez, de cemitério. Talvez você andar, porque quando nós olhamos para algumas dessas lápides, há ali um traço que marca talvez o início da vida e o fim. Está vendo aquele traço? Esse traço, não precisa apagar tudo não, gente, só as duas daqui, tá? Pode deixar o resto de vocês com esses PowerPoints. Não. Esse traço é o que define. Quando eu olho para algumas dessas vidas que eu não conheço, eu começo a fazer algumas perguntas para elas. Por que essa pessoa viveu?
Quais foram os seus maiores desafios? Quais foram os maiores arrependimentos? Quais foram as suas maiores vitórias? Será que essas pessoas aqui deixaram alguma coisa de valor? Por que elas foram lembradas? E esse traço que você está vendo aqui, esse tracinho, é o que vai definir a sua existência. Por isso que olhar para algumas dessas coisas aqui, tem tantos nomes, tantas lápides, é talvez nos levar a entender que todos nós precisamos marcar a nossa geração, e esse é o chamado de Deus para você começar a pensar nisso em nome de Jesus. Será que você consegue marcar ou dizer nessa tarde qual é a data do seu traço, a data da sua lápide? Quem pode dizer, a minha lápide vai estar marcada para Deus quiser por 100 anos, aleluia. Eu espero que sim, daqui 100 anos, em nome de Jesus. Mas você não pode determinar a data que vai estar marcada ali. E travou de novo, Deus tem misericórdia aqui. Você não pode determinar a data que vai estar aquela cruzinha ali, mas você pode determinar o traço que vai determinar a sua vida. É o que diz o Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Que Deus te ajude nessa série que nós vamos começar hoje, a mudar o que você precisa mudar em nome de Jesus, a viver apaixonadamente, a talvez assumir mais riscos em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Talvez nós queremos desafiar você a acordar para uma nova aventura, sabendo que Deus sempre prepara para os seus filhos coisas boas. Nós não podemos e não precisamos andar de cabeça baixa, mesmo quando há sofrimento, como cantamos essa música, eu te bendirei, intensificar a vida com Deus. E eu desafio a igreja de Jesus a crescer com Deus nesses 30 dias. Aperte o cinto que o avião vai decolar para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso que vai aparecer aqui na tela, com um monte de lápide aqui. Vivendo apaixonadamente, tirando os sonhos congelados do freezer. E eu quero ler com você um versículo, se você quiser abrir a Bíblia ou não, João capítulo 10, versículo 10, a parte B. E é esse o desafio. Você que está vivendo na rotina, na chatice, que está aqui, mas a sua vida é a mesma coisa. E eu creio que é uma palavra de Deus para nós. João capítulo 10, versículo 10, a parte B. Jesus vai colocando assim. Se você achou, diz amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos repetir isso, se você está com a NVI aí. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo o teu nome, que o Senhor clareie a nossa mente. Há muitas mentes e corações que estão em outros lugares. Traz de volta cativo a obediência da tua palavra. E eu clamo a ti que o Senhor nos desafie a descongelar os nossos sonhos, a viver apaixonadamente para a honra e glória de Jesus. Por isso opera em nós, transforma a nossa vida para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Existem mais pessoas vivendo abaixo da média do que você imagina. Porque viver abaixo da média, na verdade não é algo que você fala, eu não, pastor. A média é a vida da maioria das pessoas. A média tem a ver com pessoas que estão vivendo pela metade, vivem aquém daquilo que poderia viver. Se você é alguém que diz, olha, eu poderia viver melhor, há algo mais para mim, espiritualmente, profissionalmente, e se você não chegou lá ainda, provavelmente você está vivendo na média, vivem além e não entendem muitas vezes o que é viver. Porque na verdade, gente, vida é algo que é poderoso, é um presente de Deus. É uma frase que diz que a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Diga glória a Deus. Isso não está falando de uma paixão passageira, rápida, apenas aquilo que é carnal, mas está falando pelo que o teu coração bate. Como é que você está vivendo a sua existência? Quais são os momentos que tiram o seu fôlego? Quais são aquelas coisas que quando você olha, você faz, você diz, olha, é para isso que eu nasci, é para isso que eu vivo, e é para isso que eu morreria, eu daria a minha vida para isso, que fazem você vibrar. E quando você faz isso, você diz, olha, o meu propósito está aqui, o meu propósito é fazer isso. Quando eu estou ministrando, pregando, liderando a igreja de Deus, como eu fui na outra semana para o Rio de Janeiro para encorajar pastores e igrejas lá, meu coração bate, saudade da igreja, mas eu digo, Deus, eu nasci para isso, meu propósito é esse, essa é a minha missão, a minha vida eu coloco nisso. E essa é uma pergunta que eu queria que você pensasse isso. Se você pudesse dar uma nota para a sua vida de 1 a 10, que nota que você daria? Aí, pensa aí, com sinceridade. De 1 a 10, e não vai a 10, quesito vida 10, pense aí com sinceridade. Você consegue responder? Ficou satisfeito com o resultado?
talvez a sua vida não é aquilo que você imaginaria em muitas áreas. Você diz, tá bom, pastor, tudo é graças, aleluia, estou com saúde, estou vivo, estou aqui, estou ouvindo, tenho 2 pernas, tenho comida, mas eu estou falando de algo além. Talvez você está aqui nesse auditório pensando, poxa, está faltando alguma coisa, tem algo mais, tem sonhos que talvez estão congelados. E eu quero passar agora um videozinho também sobre uma montanha russa que é uma das maiores do mundo. Eu confesso que eu sou um medroso para com isso, mas muitas vezes, será que a sua vida é parecida com isso aí? Será que a sua vida é parecida com essa montanha russa? E eu digo de 2 partes, talvez a sua vida é altos e baixos, ou talvez a sua vida, você fala, pastor, a minha vida é igual a essa montanha russa porque ela é cercada de emoções. Olha, eu sou alguém que a minha vida é assim, eu estou na adrenalina, eu estou apaixonado, eu tenho alvos, a minha vida eu tenho olhado com esperança. Ou talvez a sua vida é uma vida de brincadeira, é uma vida de rotina. Eu quero talvez responder essa pergunta com você aqui. Como é que nós podemos viver apaixonadamente? Como é que nós podemos viver com paixão, descongelar esses sonhos em nome de Jesus? Eu quero dar alguns conselhos para você nessa abertura da nossa série. Depois o livro que você adquiriu, você precisa começar a ler. Primeiro de tudo, para viver apaixonadamente, comece derrotando a crise do algum dia. Fale isso comigo. Mais uma vez, vamos falar todos juntos? Comece parar de dizer coisas e áreas, quem sabe amanhã, no mês que vem, quem sabe algum dia eu vou fazer isso ou aquilo, quem sabe, pastor, eu vou começar a seguir Jesus, eu estou esperando, eu estou analisando, eu vou me batizar um dia, eu vou participar da célula um dia, eu vou me envolver sim com a obra de Deus de uma maneira mais intensa, quem sabe um dia. Olha, algum dia eu vou talvez ir para um novo nível profissional, porque tem coisas que estão aí entaladas na tua garganta, e há 5 anos, e você não faz, porque você deixa para amanhã. Sempre você está dizendo, olha, eu vou fazer, eu vou voltar a estudar, olha, eu tenho planejamentos, eu quero crescer nessas mais variadas áreas, tem alguns sonhos que Deus plantou no meu coração, está aqui pulsando. Todas as vezes que eu vejo alguém pregar, que eu vejo no IDL, eu escuto alguma coisa, eu digo, olha, um dia eu vou fazer isso. Mas nós estamos sempre falando, algum dia, algum dia, algum dia. Lá se vão anos e anos, nós estamos amarrados nessa cadeira, sonhando com alguma coisa que parece não acontecer, porque nós estamos deixando para amanhã. Quem sabe um dia. Essa semana passada eu fui lá, tem gente aqui do Rio de Janeiro, tal, já foi, mas eu nunca tinha ido para um lugar lá, e eu estava segunda-feira, depois de pregar, não tinha tempo, porque eu vou sair ali 3 horas da tarde, e aí eu lembrei dessa mensagem que eu iria pregar. Eu falei, poxa, como é que, se eu tivesse 30 dias, como é que eu iria viver? O que eu faria? E aí eu fiz um videozinho, não precisa nem apagar a luz aí, para você ver, e algo que eu pensei nessa série, vamos ver se vai aparecer aqui.
Viveria se você tivesse apenas mais 30 dias para viver? Hoje, segunda-feira, dia 27 de agosto de 2012, eu estou aqui no Cristo Redentor, que é um dos pontos turísticos mais lindos do Brasil, porque o meu voo sai daqui a pouco. Aí eu pensei, se eu tiver mais 30 dias para viver, esse é um lugar que eu gostaria de estar. Eu estou aqui com meu amigo Fernando, flamenguista, gente boa que eu conheci nessa semana, e eu queria que você refletisse nesses 30 dias sobre isso. Quais são as coisas que você está deixando para amanhã que você poderia fazer hoje? Eu creio que Deus vai dar uma virada na sua vida, porque a vida passa muito rápido. Que essa seja uma grande série para você. Valeu. E eu fui lá exatamente pensando nisso. Por que deixar para amanhã? E se eu não voltar mais lá? E se eu tiver 30 dias para viver? E eu estou colocando algo tão simples, tão pequeno, que para você não é importante, mas o desafio é talvez você analisar e começar a vencer essa crise no algum dia. Nas maiores áreas, talvez tenha a ver com o seu casamento. Você está falando, olha, preciso mudar essa área com a minha esposa, mas um dia eu vou mudar. Pastor, olha, pode contar comigo aí na igreja, nós vamos alcançar essa cidade, um dia eu vou me envolver, um dia eu estou dentro disso. E eu creio que Davi é uma enorme ilustração para nós. A Bíblia conta que Golias era o grande desafiante do povo de Israel, e aí aparece um jovenzinho, ruivozinho, pequenininho, chamado Davi. Todos os valentes de Saul correram de medo daquele gigante, e talvez gente que olha, Davi olha para aquele gigante e fala, ó, pode deixar comigo. E a pergunta que talvez pessoas estão fazendo para esse gigante, para você é, será que dá para encarar esse gigante? Pergunta aí para quem está do seu lado, será que dá para encarar esse gigante? A pergunta de Davi foi diferente daquela que nós temos, porque Davi poderia ter dito assim, quem sabe um dia eu vou encarar esse gigante, quem sabe um dia eu vou iniciar esse projeto, quem sabe um dia. E é uma palavra de Saul, que ele olhou para ele e falou assim, respondeu Saul, falando para Davi, olha, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro. Sabe o que isso nos ensina? O que é que você está deixando de fazer, meu irmão e minha irmã, por causa das sugestões dos Sauls da sua vida? Gente que está olhando para você e falando, ó, não dá para você ser usado nessa área, não dá, o tempo está passando rápido, Deus está te chamando para o dia que se chama hoje, em nome de Jesus. O dia se chama hoje, você pode falar amém? Diga amém, meu irmão. É interessante que esse Davi, ele é interessante porque ele corre riscos, ele olha para um gigante e ele não pensa no amanhã, porque ele poderia olhar para aquele gigante e falar assim, ó, e se der errado? E se de repente eu realmente apanhar? Porque qual era a probabilidade nessa história? A probabilidade, a fé de Davi era uma fé, desculpa a expressão, ridícula. Imagine uma fé ridícula, um cara desse tamanho, um gigante, sem armadura. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e dizemos assim, camarada, essa é uma fé que parece ridícula, mas a grande questão é que Davi não olha para a razão, ele não olha para a circunstância, ele não olha para o tamanho do gigante, ele não olha para o tamanho do projeto, mas ele olha para Deus. Por isso ele não viu o tamanho do gigante. Se nós não tivermos uma fé que parece ridícula, nós não vamos ser usados por Deus. Se nós não tivermos uma fé que parece tola, que vai ser caçoada, de pessoas que vão dizer, ó, você não consegue sair desse lugar, você nasceu na periferia, essa igreja não vai chegar além, olha as nossas condições. Deus está desafiando você, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você está vivendo uma vida de fé, querido? Em nome de Jesus? Tem muita sonolência nesse lugar, fala para quem está do seu lado, ó, você está vivendo uma vida de fé? E dá um cutucão aí, aleluia, o povo dormindo, aleluia, dá uma batida na cara aí, irmãos. Estão morrendo, eu também cheguei lá, aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar, diga glória a Deus, amém. Precisar levantar, tomar uma água, você fica à vontade, em nome de Jesus. Você está vivendo uma vida de fé ou uma vida de segurança? Ou é uma vida que talvez você fala, ó, eu dou passo, mas a minha possibilidade, eu estou recebendo um desafio da liderança, eu até quero, mas não dá, pastor, devagar, não é assim. A gente não pode assumir compromisso que a gente não pode deixar de cumprir. A gente tem que ir devagarzinho. O que é que você está vivendo que é necessário fé? Eu quero desafiar você a vencer esse algum dia e exercer fé, entrar no carro com Deus, porque Deus é esse motorista experiente, que Ele vai te levar para grandes coisas em nome de Jesus. E a pergunta e o desafio prático é, ler uma lista de desafios que você precisa escrever. Eu coloquei tantas coisas aqui, ler mais, fazer talvez, isso é difícil para mim nesses 30 dias, mas quem sabe fazer 3 vezes por semana exercícios físicos, reconhecer a importância dos meus amigos através de atitudes práticas, talvez aumentar o tempo devocional, evangelizar os meus vizinhos e tantas outras coisas, deixar de assistir TV nesses 30 dias, procurar situações para sorrir diariamente,
orar todos os 30 dias com minha esposa e minha filha. Eu não sei qual que é a sua lista, eu não sei qual será a sua lista, mas eu desafio você a começar a fazer. Segundo, sabe qual que é o segundo conselho? Valorize seu bem mais precioso, em nome de Jesus. Amém? Você sabe qual que é o seu bem mais precioso? Quem é que sabe? Ah, pastor, é minha esposa, é o meu carro, paguei caro, 5 anos de prestação, é óbvio que é a minha casa. 400 mil reais, 500 mil reais é a minha casa. Não, o seu bem mais precioso se chama tempo. Você pode falar tempo? Tempo, porque é através dele que nós conseguimos as outras coisas, e muitos de nós estamos desperdiçando. E o tempo, como diz o Cazuza, que é talvez você pode dizer que é um poeta secular, o tempo não para. Você pode falar o tempo não para? O tempo não para, e eu desafio você a pensar isso. A gente tem falado muito sobre isso. Com o que você está gastando o seu tempo, meu irmão? Não, onde é que você está gastando o seu tempo? Ah, pastor, eu trabalho demais. Talvez você precisa trabalhar um pouco menos. Ah, eu tenho tantos compromissos, tantas coisas, mas talvez você está passando tempo na frente da televisão, assistindo a Avenida Brasil. Pare de ser noveleiro, irmão, em nome de Jesus. Amém? Ninguém assume, né, aqui que assiste novela, né? E a grande questão é que você não só precisa fazer o melhor, mas precisa ter um espírito excelente. Falei na quarta-feira. A Bíblia diz que Daniel se destacou daqueles da sua época porque tinha um espírito excelente. Ele era alguém que tudo que ele ia fazer, até para vir no culto, meu irmão, tem que ter excelência. Amém? Porque você pode vir de qualquer jeito no culto. Você pode ouvir a palavra de qualquer jeito. Você pode chegar aqui e ir embora, ou ir para a célula, ou vir para o CTM, ou ler a sua Bíblia, sem ter esse espírito de excelência. Esse espírito de excelência tem a ver com Deus. Nós queremos agradar a Deus e fazer o nosso melhor, porque queremos viver para a grandeza. Deus quer usar você, meu irmão, em nome de Jesus. Tem a Oprah, quem sabe quem é a Oprah Winfrey, lá, muito famosa no GNT, lá. E ela é alguém riquíssima, tem um dos grandes sucessos nos Estados Unidos, e tem um grande império, riquíssima, milionária. Antes dela construir o grande império dela, ela faliu 5 vezes. Henry Ford, você sabe, já ouviu, pioneiros nessa questão dos carros, ele faliu várias vezes. Uma delas foi aqui na Amazônia brasileira. Ele faliu num grande negócio. Por isso, sabe qual que é a palavra? Continue com Deus, amigo, em nome de Jesus. Continue com Deus em nome de Jesus. Se você falhou, se você talvez tropeçou, se talvez você fracassou, a palavra é continue em nome de Jesus. Fala aí para o irmão que está do seu lado, continue em nome de Jesus. Continua, meu irmão. Levanta a tua cabeça, não fica com a cabeça baixa. Diga, olha, eu quero nesses 30 dias viver para a grandeza. E grandeza não tem a ver com espírito de orgulho, mas fazer o meu melhor. Ter uma atitude de excelência como mãe, como dona de casa, como líder de célula, talvez como um empregado. Eu quero trabalhar com o patrão, fazer o meu melhor. A Bíblia diz que José, aonde José chegava, ele prosperava, e ele tinha promoção até na cadeia. Ele era gerente da cadeia, porque Deus estava com ele, porque ele fazia o melhor. Penúltimo, sabe qual que é o penúltimo? Tá? Tire as sujeiras da sua pista. Aleluia. Tire as sujeiras da sua pista. E eu quero desafiar você a fazer uma limpeza. Nós vamos encerrar orando daqui a pouco, em nome de Jesus. Sabe como nós fazemos isso? Tratando o pecado seriamente. Tratando o pecado seriamente. Há áreas de pecado que você sabe, mas está segurando por orgulho, falando, não vou perdoar, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou fazer. Se ele quiser ou se ela quiser, ela que me procura. Tratar o pecado com seriedade. Há muita gente aqui que não trai a esposa, não foi para a cama com a outra mulher, mas na verdade isso só não se consumou, porque na tua cabeça você foi faz tempo. E você precisa de arrependimento em nome de Jesus. Talvez o adultério, Jesus disse que só olhar para uma mulher com uma intenção impura já é adultério. Há muita gente que talvez fala, não, eu sou fiel, ou isso vale para todas as áreas. Nós precisamos dizer, Deus, eu quero decidir. Tem gente nesse lugar vivendo vida dupla. Muita gente que parece algo que não é, e só você sabe aquilo que você tem carregado, e a palavra não é para te condenar, mas você precisa decidir e dizer, Pai, me ajuda a fazer uma limpeza na minha pista nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor faça essa limpeza. Eu preciso me colocar, eu preciso de arrependimento. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Qual é a área que você precisa vir aqui no altar de Deus confessar em nome de Jesus? Pare de ficar cobrindo o seu pecado. Pare de fazer como o Homer Simpson, que eu falo N vezes, que ele diz a frase: olha, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Fizemos isso. Olha, essa igreja era boa, não é mais porque tal. Gostava dessa igreja, mas agora o pastor mudou, o outro mudou, o ciclano mudou, o problema é o Rafael, o problema é o Tiago, o problema é a Kelly, o problema é o estacionamento. Pare de culpar os outros, assuma as suas responsabilidades, e você também precisa vencer a culpa em nome de Jesus, porque a culpa vai amarrando você. Tem gente também que a culpa está esmagando, porque o maior poder que existe, sabe o que é? É o poder que há no nome de Jesus. Jesus tem vitória para você, Jesus tem vitória sobre a sua vida. Você crê nisso, querido? De verdade? Em nome de Jesus, cremos nessa palavra, nesse culto meio sonolento aqui, em nome de Jesus, porque o maior poder que existe no mundo não é o poder do pecado. Você que diz: pastor, olha, é maior do que eu, essa questão do pecado. O maior poder que existe é o poder da santidade, o poder do nome de Jesus. Jesus está chamando você para acertar a sua vida nessa primeira palavra. Em último lugar, sabe qual que é? Encontre e não abra mão do seu sonho. Aleluia, amém? Encontre e não abra mão do seu sonho. Não abra mão, não abra mão. É por isso que Efésios 3, 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aplaude o Senhor por essa palavra. Aleluia. Os seus sonhos, de verdade, eu creio nisso, de todo o coração, sempre serão menores do que os sonhos de Deus para você, porque Ele quer o melhor. Os seus sonhos são sempre menores do que os sonhos que Ele tem para você. Talvez você duvide disso. Talvez esse é o tempo. Por isso que o tema dessa palavra é: tire os sonhos que estão congelados do freezer em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são sonhos maiores. E essa é a pergunta que eu quero fechar para nós orarmos. Quais são os tamanhos dos seus sonhos? Quais são? Talvez você precise olhar lá dentro e buscar esses sonhos para a glória de Deus. Começar a pensar nesse altar. Talvez você não tenha nenhuma ideia, e há um tripé dos sonhos que se realizam, e o tripé dos sonhos que são realizados tem a ver com sonho, trabalho e confiança em Deus. Você pode falar: sonho, trabalho e confiança em Deus? Tem gente que está sonhando nesse lugar, mas não trabalha e não confia em Deus. Tem gente nesse lugar que sonha, trabalha demais, está fazendo a sua parte, mas não confia em Deus. E tem gente talvez que é o contrário, que sonha, está confiando em Deus e não está trabalhando. E gente que talvez está aí, então trabalhando: pastor, eu sou um trabalhador, eu confio em Deus em todas as áreas, mas precisa descongelar os sonhos que estão no freezer, pedindo: Deus, dá asa a esses sonhos, para que essa cidade seja alcançada, essa cidade seja impactada, no nome de Jesus. Como diz o Rick Warren, nada acontece até que alguém sonhe antes. Sabe quem que é o ladrão dos sonhos? Fique de pé, querido. Chama-se Satanás. Restitui, Senhor, tudo isso para a glória de Deus. Satanás é o ladrão dos sonhos. Por isso Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você sonhe. Irmãos, eu quero desafiar você a sonhar, a começar a falar: olha, os meus poços que foram enterrados nesse primeiro dia da campanha, coisas que ficaram lá atrás, que eu achava que era impossível, eu quero pedir a Deus para restaurar. E eu quero fechar, nós vamos cantar essa canção. Como é que eu sei se é de Deus ou não? Porque é o maior medo que a gente tem, vamos falar a verdade. Isso não é de Deus, esse sonho, isso é meu. Atente sempre para esses sinais. Deus nunca vai te dar sonhos contrários à palavra dele. Se esse sonho vai contra a palavra de Deus, não é de Deus. Se esse sonho contraria a Bíblia, não é de Deus. Outro: Deus lhe dará sonhos para suscitar fé. Aleluia. Sonho que é de Deus, que nasce no coração de Deus, é sempre um sonho que vai levantar a sua fé e levantar a fé das pessoas que estão ao seu redor. É um sonho que requer fé, não é fraco não. Deus, eu preciso crer nele. Os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas. Amém? Você pode falar: os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas. Esse sonho abençoa a gente que está ao seu redor, ou é um sonho de um prazer egoísta? Se abençoa a gente, é de Deus. E o último: os sonhos de Deus vêm do que você é, para o seu coração. Deus tem propósito, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você, querido. Em nome de Jesus, pegue a sua caixa de sonho agora.
Você consegue ver o que está dentro dela? E eu queria que você fosse orando, pegando essa caixa de sonhos, que talvez estão congelados. Enquanto nós vamos cantar essa canção, a pergunta que eu gostaria que você orasse em cima dela é a seguinte: o que você faria se você tivesse a certeza de que você não iria fracassar? O que eu faria se eu tivesse a certeza de que Deus é comigo, de que Deus está comigo, de que Deus vai me usar para marcar essa geração, e eu quero ter sonhos que sejam maiores do que eu? Em nome de Jesus, vai orando, aleluia. Restitui, Senhor, restitui, em nome de Jesus. Vai orando, querido, vai orando, vai orando a Ele. Talvez esses sonhos que estão congelados, pede a Ele. Os sonhos que foram embora se perderam. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em cada dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Quero desafiar você, querido, enquanto essa canção vai sendo tocada. Se de alguma maneira você diz: Deus, eu quero tirar sonhos que estão congelados, vem aqui à frente, nós queremos encerrar orando por você. Sai do seu lugar, declare. Os planos que foram embora, sai do seu lugar.